Nós temos que resolver isso logo aí. A gente conversa, mas não resolve. Tem que levar lá para a direção para a gente ver o que nós vamos fazer. Então, pronto, já estamos gravando. Nós vamos falar sobre a lei moral da lei do progresso. Eu quero escutar um pouquinho vocês. Toda lei moral, a gente sabe que ela é uma lei divina ou natural, né? E que uma coisa a gente aprendeu lá atrás, lá na 614, acho que é a pergunta, que toda vez que a gente se afasta da lei divina ou natural, a gente sofre. Então, para o nosso dia a dia, a lei moral é uma coisa que a gente tem que prestar atenção nela, né? Quando se fala de lei de progresso, então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que será que uma lei de progresso pode influenciar no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana? O que vocês acham? Pode ir levantando a mão aos pouquinhos, né? Isso aí é sentimento, tá? Não quero que vocês me tragam nada do que vocês leram no texto, tá? Quem já leu, já estudou, ótimo. Quem não leu, não sabe o que perdeu, né? Mas, assim, no dia a dia, né? Coisa prática. O que uma lei de progresso poderia me influenciar? Eu acho que ter mais fé de que as coisas estão caminhando no sentido certo. Pode ser. Vamos lá, a lei nos auxilia a ter mais fé, a lei de progresso, né? O que mais? Praticamente na vida de vocês aí. A fé é um fator preponderante para nós, né? Acredito que é o que motiva a gente a sempre tentar fazer a distinção entre aquilo que é bom ou ruim, o bem e o mal, e conduzir nossa vida de acordo com aquilo que a gente busca no sentido evolutivo, né? Ok. Então vamos lá, gente. Mais gente falando aí. Progresso. O que é o importante progresso? Vamos lá, Uli. Acho que progresso é uma das definições de evolução, né? Então, progredir é crescer, é ir para frente, é avançar, é ter mais conhecimento, é ter mais sabedoria. Então, aqui ele diz o intelectual e o moral, mas moral vai depender, eu acho que muito do meio, né? Do meio que você foi criado, os valores que te foram ensinados. O intelectual vai do estímulo, da curiosidade natural e do estímulo, tanto acadêmico na escola, quanto você mesmo procurar ter cultura, procurar saber mais. Tipo, a gente veio procurar uma área que não é dada na escola, né? A doutrina espírita é um interesse, uma coisa, então a gente vai atrás desse conhecimento. Você quer aprender a tricotar, cozinhar, tudo, você tem que ir atrás desse conhecimento. E assim você evolui, você progride. Perfeito. Então vamos lá, gente. Quem mais? Quero todo mundo falando hoje, hein? Eu acho que na prática, no dia a dia, é buscar fazer hoje melhor do que ontem, né? Tentar buscando isso que ele falou, né? Do progresso, da evolução, tentar se aproximar mais de Deus, das leis, como um objetivo de vida, uma coisa diária mesmo. Perfeito. Vamos lá, gente. Quem está de trás das câmeras, de trás das letras. Progresso, né? Então, quem que sonha aí em passar num concurso público e aposentar naquela função, né? Então, muitos de nós, às vezes, fazem algumas opções, né? Eu atingi a minha estabilidade material, então tá tudo bem, eu já tenho meu salário lá todo mês, eu já estudei pra caramba para entrar lá no concurso, e agora eu, né, vou fazer minha função. Então, às vezes, a gente toma algumas decisões, ou porque está cansado, ou porque quer dedicar alguma outra coisa, ou não quer se incomodar. Então, dificilmente a gente fica muito preocupado com isso, né?
É claro que à medida que a gente vai tomando conhecimento de como as coisas funcionam e por que a gente está aqui, talvez isso faça nos refletir no emprego do nosso tempo, né? Então, eu acredito que será que a gente fica preocupado em perder tempo, né? Será que algum de nós fala assim, puxa vida, hoje eu não fiz nada, né? Hoje não rendeu, hoje eu deixei passar. Então, qual que é o limite, né, do emprego do nosso esforço em desenvolver alguma coisa, em progredir, né? Então, e às vezes a gente quer que as coisas mudem e a gente não se movimenta, né? Então, como é que eu quero que um progresso possa chegar, ou a gente conseguir mudar alguma situação que às vezes nos incomoda, mas não nos incomoda o suficiente para mudança, né? Às vezes que está perturbando, mas a gente tem mais paciência do que alguma energia para poder mudar e a gente vai ficando por ali, né? Então, se a gente olhar na nossa vida, o que será que está estacionado, né? O que será que eu deixei para lá, que eu poderia ter investido mais tempo, ou que poderia me trazer algum outro tipo de esclarecimento, de contentamento? Então, são algumas reflexões que a gente tem, né? E agora que a gente está tomando um pouquinho de consciência da importância da reencarnação, né, as coisas começam a mudar, né? A doutrina espírita, nesse ponto, ela é muito bonita, muito bacana, mas na hora que ela começa a mostrar a nossa realidade, aí a gente não pode mais alegar ignorância do que a gente não fazia. Então aí começa a incomodar, né? Poxa, eu já estou com tanto tempo, poderia ter empregado meu tempo mais nisso ou mais naquilo. Então são reflexões a respeito desse progresso que a gente vai fazendo, né? Para que a gente possa ver, em termos de evolução, como é que a gente está caminhando, né? Então, se a gente... Vamos pegar uma passagem aqui do Céu e Inferno, tá? O livro Céu e Inferno, né? Lá no item... No capítulo 3, no item 6, a gente já viu isso aqui, né? Ele fala assim, os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, gente, nós somos criados tábua rasa, né? Então, se a gente não se lembra muito bem disso, a gente foi criado tábua rasa, com todas as possibilidades existentes no universo. Só que Deus, como Pai amoroso, e querendo que a gente vença pelo nosso próprio esforço, nos colocou a lei do progresso, né? Falou assim, ó, te dou tudo, mas você tem que se mexer, né? Então, o progresso vem, né? Se a gente não progredir, ou se a gente não entender a necessidade da gente progredir, a gente vai ficar simples e ignorante. Mas a lei divina é perfeita, né? Então, ele nos criou simples e ignorantes, mas já tem um motorzinho que está empurrando a gente, né? Então, se a gente fica forçando para que esse progresso não ocorra, o que vai acontecer com a gente? Se a gente forçar que um progresso não ocorra? A gente vai sofrer. Sofre, né? Aí a gente sofre. É sempre assim, né? Não cumpriu uma lei divina ou natural, a gente sofre. Então, se a gente ficar parado, alguma coisa vai empurrar a gente para frente. Isso tem hora que vai doer, né? E vem orientação, vem encaminhamento, vem elucidação. Aí a gente não escuta nada e dói, né? Aí dói, aí a gente se move, né? Então, no item 6 ele fala isso. Aí depois no item 7, e olha só que coisa bacana aqui, ó. É muito claro o negócio. Ele fala assim, ó, a felicidade, todo mundo quer ser feliz, né? A felicidade está na razão direta do progresso realizado. Então, gente, ser feliz é realizar progresso. Então, quando eu não estou realizando progresso, eu não vou ser feliz. Eu posso estar numa felicidade aparente, por estar estacionado em alguma situação que está confortável. Então, é sempre assim, né? Isso é mal do ser humano. O ser humano não gosta de mudança, né? Falou que mudar, meu Deus do céu, chegou um chefe novo, quer mudar tudo. A gente faz assim faz anos, né?
Aí chega o presidente da Casa Espírita lá, né, Marco, e muda tudo. Ele quer mudar o grupo de estudo, quer mudar o grupo de passe, ele quer virar a Casa Espírita de cabeça para o ar. Não, faz 40 anos que a gente faz assim no centro. Não, tem que progredir, as coisas são novas, são diferentes, né? Agora você tem que fazer reunião de grupo de estudo via internet, tem que fazer irradiação via internet, mas como? Se vira, né? Não tem mais como ficar junto, né? Porque o vírus não deixa, né? Então é assim, gente. Então a felicidade está na razão direta do progresso realizado. De sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral. Então, quanto mais adiantado intelectualmente e moralmente, você vai ser mais feliz do que o outro que não está tão adiantado quanto você. Então, aquele negócio de ignorância não é bênção para ninguém. Tá? A sabedoria, o conhecimento é bênção. Agora, ignorância não é bênção. Ignorância é o jeito de você esconder e não querer adquirir responsabilidade. Né? Se a gente está estacionado na ignorância é porque a gente quer ficar daquele jeito, né? Então é isso que vocês estão fazendo agora. Vocês saíram da sua posição de acomodação e estão começando a estudar uma ciência universal, que é a doutrina espírita, né? Então saiu da posição de comodismo, né? Muitos de nós, né? Vocês mesmo relatam isso no começo. Agora eu resolvi, né? Estou maduro o suficiente para começar a estudar a doutrina espírita. Ótimo, vocês deram um passo hiper importante no processo evolutivo. E só deram porque estão maduros para dar, né? Enquanto não tiver algum tipo de maturidade, não consegue dar esse passo de assumir esse compromisso com si mesmo. Não é comigo, não é com o Marco, não é com ninguém. Esse compromisso é de vocês para com vocês, né? Então, essa lei é isso que nos fala, né? Bacana isso, né? Então, gente, a nossa felicidade está acoplada no nosso progresso. Então, se a gente ficar se enrolando, o recado mais ou menos é esse, né? Não enrola não, porque as coisas estão caminhando, e se a gente ficar se enrolando, a gente vai ficar para trás, né? Então nós vamos ficar cada vez mais infelizes porque não fazemos o nosso adiantamento moral e intelectual. E sempre lembrando, isso não é culpa do pai, não é culpa da mãe, não é culpa do marido, não é culpa do filho, não é culpa do patrão, não é culpa do Bolsonaro, não é culpa de ninguém. Se a gente optou por parar, a opção é única e exclusiva nossa. Né? Nós temos as potencialidades para fazer as coisas acontecerem. Então, está contextualizado o porquê que nós estamos estudando o progresso? É importante, né? Então, vamos lá para o Livro dos Espíritos agora. Quanto mais, se vocês tiverem a oportunidade de ler, do item 6, do capítulo 3, aí do céu, né? Deixa eu até pegar o nomezinho direitinho aqui para não... É da parte... Capítulo 3, da primeira parte do céu e inferno. Se vocês lerem do item 6, quiser ler o capítulo 3 inteiro, fala sobre o céu, né? Vocês leem depois com calma, que vocês vão ver que isso vai corroborar com o que a gente está estudando aqui. Então vamos lá para o Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, pergunta 776. Então lá começa, né? Bacana aqui a pergunta do Kardec para nós, né? A pergunta que o Kardec faz para os espíritos, né? Não é para a gente. Olha que pretensão essa. Então, vamos lá. Vou ficar com os olhos japoneses aqui. São coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Que pergunta esquisita, né? São coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Então vamos entender o que é estado de natureza e depois a lei natural que a gente está estudando, né? Que a lei de progresso é um pedaço da lei natural. Não, a resposta dos espíritos. O estado de natureza é um estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, gente, não tem como um índio que está socado no meio da Amazônia, lá isolado de todo mundo, ser mais feliz do que a gente. Porque nós já fizemos uma caminhada, por pior que seja a nossa cidade, o nosso trânsito, as nossas relações sociais,
a gente já fez uma grande caminhada em termos evolutivo, intelectual e moral. Tá? Enquanto a gente fica insulado ou querendo não mudar as coisas, a gente está ficando atrasado, a gente está contrariando uma lei de progresso. Né? Então, o estado de natureza, o Criador nos deu quando nos criou simples e ignorantes. E tudo faz com que a gente se movimente em direção a um estado mais evoluído, através da lei do progresso, concatenado com a lei do trabalho, e vocês vão perceber que todas as leis elas vão se relacionando, que é um mote só, é uma lei divina ou natural que é aqui esse turbilhão que nos movimenta. Né? A gente só precisa entender como é que esse negócio funciona, para que a gente possa acompanhar o sentido, né, desse movimento aí. Ele fala aqui nos comentários, né, o Kardec aqui, o estado de natureza é a infância da humanidade, o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Agora vem uma palavrinha aqui perfeita, que nós vamos guardar isso para o resto da nossa vida. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Então, quando Kardec fala sendo perfectível, né, nós somos criaturas perfectíveis. Nós somos criados com todas as potencialidades para nos tornar mais perfeito do que um ser, um espírito possa alcançar. A gente não sabe onde que vai dar isso. Ser Deus, nós não vamos ter a perfeição absoluta, mas nós vamos ter a perfeição relativa de acordo com... O bom é que o Criador é perfeito absoluto, né? E a gente não sabe onde isso vai dar, gente. É só você olhar no universo que a gente não consegue conceber, né? Qual tipo de alegria nós vamos ter, né, nessa nossa vida, que ainda a gente é tão novinho, né? Nesses bilhões de anos que a gente tem aí. Então, como seres perfectíveis, essa lei do progresso vai atuar em nós pela eternidade, né? Então, isso é muito importante a gente guardar. Nós somos espíritos imperfeitos, estamos numa situação complicada, porque a gente acabou de sair do estado primitivo, né? Nós estamos no segundo estágio. Né? Então, nós já estamos até, se você pensar, a gente já está discutindo um negócio filosófico, isso aqui é uma filosofia, né, gente? Não é uma ciência comum, né? Não é um estudo assim que você aprende a fazer alguma coisa e pronto, aprendeu, tá legal. Eu não preciso empregar emoção, raciocínio, vivência para poder compreender, né? Então, quando a gente estuda filosofia, é isso, né? Tem que entrar para dentro, aquilo tem que nos mexer. Então, nós já estamos num grau legal, né? Que a gente pode ler uma coisa dessa aqui, compreender ou vislumbrar o que tem pela frente, aquela fé que o Thiago falou aí, né? Então, quando eu tomo ciência disso, eu já acredito e já entendo que aquilo tudo faz sentido, né? E aí a esperança me reconforta. Ó, não estou lá ainda, mas estou a caminho, né? As coisas vão melhorar, né? Mas não é porque vão melhorar porque eu sou um crente bobo. Eu sou um crente que entende como é que o mecanismo funciona. Eu sou um crente que eu sei como é que a divindade funciona. E não estou assim, porque me prometeram que tem um Deus lá que é muito bom. Não me prometeram nada, eu já conheço, eu sei como é que ele funciona. Eu consigo olhar na natureza e identificar essa bondade, essa perfeição. Já consigo, né? Com a minha inteligência. Então aí a minha fé vai ficando mais forte mesmo, real, fé raciocinada, né? Então o que ele nos fala aqui. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Então nós somos perfectíveis. E temos um monte de pereba, como diz o pessoal, né? Um monte de defeito. Mas nós vamos consertar isso aí. Só que precisa do quê? Trabalho, perseverança, né? E se mexer. O progresso é o quê? Se mexer. Vamos lá, né, pessoal? Então, tá bom assim? Não, tá bom. Cheguei aqui, tá legal, mas vamos mais para frente. Né? Vamos cuidar do corpício aí, para a parte física nossa aguentar, né? E a gente ter disposição para fazer as coisas e não ficar acomodadão, né? Então, quando vem alguém propor uma mudança, vamos analisar, né? Eu não sou obrigado também a sair mudando de uma hora para outra tudo que acontece na minha vida, né? Aí também é modismo, né? Então, ninguém está falando aqui, é modismo, né? O cara começou a fazer assim, não, vamos lá, vamos devagar, né? Então, vamos analisar se tem uma nova forma de fazer a coisa, né? Quanta gente não foi refratária à computação? Eu trabalho em computação desde 1980, gente. Vocês imaginam que eu já sofri, né?
eu vou contar um casinho só para vocês darem um pouquinho de risada, né? A gente foi implantar automação bancária. Então, os bancos tinham as máquinas antigas, não tinha computador, né? Aí eu fui implantar, eu tinha lá moleque, lá, 20 e poucos anos, aí a gente instalou, aí a Caixa falou assim, oh, não dá para espaçar mais essas teclas aqui? Eu falei, mas por quê? Não, porque a minha unha é grande, quando eu vou teclar no número 5, pega no número 8. E não dá para usar isso aqui, né? Eu falei, não, você vai ter que, ou você tem que cortar a unha, ou você tem que dar um jeito de mexer esse dedo de um outro jeito, né? Porque o progresso está aí, a máquina é essa agora, não tem como ser diferente, né? Então, a gente não pode estar acomodado achando que as coisas vão acontecer do jeito que sempre aconteceram, né? Com certeza ela cortou a unha, gente. Então é isso. Ok? Então, gente, aquele negócio assim, a natureza é bom, a natureza é maravilhosa, né? Mas fica uma semana na roça, vocês aguentam? Sem internet? Já vai dando uma coceira, né? Dá uma coceira, né? Ah, eu vou lá né? Eu vou ficar isolado na natureza. A gente aguenta, é claro, é excelente, né? Na natureza tem a energia, o fluido cósmico lá, e toda a energia que a gente conhece, pura, sem a interferência das cidades, né? Porque a gente ainda não soube fazer cidade direito, a gente está aprendendo esse monte de coisa, né? É muito legal, mas você não fique mais que uma semana lá que você vai ficar meio com problema, né? Mas é legal para você passear, para você conhecer. Mesmo você ver o pessoal que está no agronegócio, se você chegar nas fazendas hoje, gente, ela é toda tecnológica, né? Imagine se a gente fosse lidar com fazenda como se lidava 20 anos atrás, não teria produção nenhuma, né? Hoje é trator, é internet, é GPS, é avião. Então você chega numa fazenda, você assusta, né? O tanto de grau de tecnologia que tem no interior, né? É claro, temos que preservar o nosso planeta e saber utilizar as fontes de água. Gente, isso é patente, né? A nossa intelectualidade já sabe disso, né? Então, se eu não cuidar das fontes de água, se eu não cuidar de toda essa natureza, eu vou mexer com todo o clima do planeta. Então, eu tenho inteligência suficiente para sair do estado de natureza sem destruir essa casa maravilhosa que o Pai criou para nós. Então, isso nós estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo, mas nós temos que ser partidários, sim, da evolução, né? De qualquer forma. Tudo bem até agora? Querem fazer algum comentário? Não concordam com alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu quero dizer que eu estou adorando. Vamos lá, então. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo sim, Célia. Depois você tem que trazer um bolinho aí. Quem não sabe, a Célia fez aniversário esses dias, tá? E o meu é 12 de outubro. É verdade, fiz domingo. Parabéns, Célia. E o meu é 12 de outubro. Eu tô achando que é 12 de outubro? Já? Mas aí depois dos 40 você não comemora mais, né? Deixa pra lá isso aí. Então vamos lá. Na ano de pandemia não conta. Então vamos lá, gente. Então tá claro, então, o estado de natureza? Né? Ninguém está falando mal de nada aqui. Olha que interessante a pergunta que Kardec faz aqui, ó. Tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como de mais perfeita felicidade na Terra? Bom, se eu estou lá no estado de natureza, eu tenho menos necessidade, tenho menos preocupação, né? Então, teoricamente, eu sou mais feliz, porque não tenho que me preocupar com tanta coisa. Os espíritos respondem, né? Tem hora que eles respondem assim, bem firmemente. Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Olha a força dessa resposta, gente. Então, você não quer se incomodar, né? Você não quer coisas mais complexas, né? Como é que você vai crescer? Como é que você vai evoluir? Como é que você vai interagir numa sociedade mais fortemente, né? Então, a gente tem que ir para frente, né? Aí ele pergunta, 778, pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente, não pode volver ao estado de infância.
Desde que progrida é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Então não tem retrocesso. Tudo que a gente já aprendeu em espírito, a gente já assimilou, tanto intelectualmente como moralmente. A gente não retroage. É claro que você vai falar assim, Paulo, eu estudei matemática lá, eu não sei uma equação, eu resolvi uma equação de segundo grau. Não sabe porque você não precisou, né? Na hora que você tomar contato com esse conhecimento de novo, você começa a resolver a equação igual você resolvia quando você tinha 15 anos. Né? Eu estudei eletrônica, gente, eu não lembro um X lá, de um transistor, como é que eu monto um circuitinho amplificador. Eu montei 500 circuitos amplificador. E nunca usei na minha vida, mas tá aqui, tá guardado em algum lugar aqui do meu inconsciente. Já baixei ele aqui e nunca mais mexi com isso. Né? Quem sabe, né, um dia isso aí vai voltar a funcionar. Mas tudo que você já aprendeu já está guardado aí dentro de você. Né? E você vai usando à medida que necessita. O benefício seu, da sociedade, você convive. Então a gente não volta para trás, tá bom? Aí vem algumas questões importantes. Aqui a 779 é... Então vamos lá, 779 é legal. A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então o progresso, eu vou lá na escola, porque isso, quando fala assim, gente, quando o Kardec faz esse tipo de pergunta, é tipo assim, se for fruto de um ensinamento e a pessoa não receber o ensinamento, ela não tem compromisso com aquilo, concorda? Eu não recebi, não me falaram que o progresso é uma lei natural. Então, é sempre assim, né? Quando ele faz esse tipo de pergunta, é mostrando o quê? Que essas coisas são da natureza, da lei divina ou natural. Então, não precisa de ninguém ensinar, isso movimenta o espírito, né? Isso faz parte do espírito. Né? Aí vem a resposta, ó. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, está dentro da gente. Então, vamos pensar assim. Quando a gente não está nessa posição de querer desenvolver, de querer progredir, pode escrever, nós já estudamos isso, é orgulho e egoísmo. Cavuca, termo mineiro, cavuca lá bem dentro de você, vê qual a fatia do seu orgulho ou qual a fatia do seu egoísmo está te colocando nessa posição de não progredir. Egoísmo é aquele fato que a gente citou, né? Já estou com um bom salário, já resolvi a minha vida, com isso aqui eu vivo até desencarnar. Isso é um egoísmo, não é? Que a partir do momento que você não frutifica, aí nós vamos lembrar da parábola dos talentos, à medida do momento que você não multiplica o talento que você recebeu, o que é isso, né? Então você tem todo um recurso, Deus te municiou de inteligência, de tranquilidade de ter um emprego estável, de uma remuneração legal, para que você fizesse alguma coisa com esse negócio, né? Que você progredisse em outros lugares. Aí você fala, não, aqui tá bom, né? Então, é isso que ele está nos alertando aqui, né? Então a gente tem que progredir naturalmente, né? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E olha que bacana, né? A lei do progresso, então, junto com a lei de sociedade, que nós vamos estudar ainda, né? Não vimos ainda, se não me falha a minha memória, né? Então, elas já estão casadas, que você faz o progresso, e aqueles que estão ali se arrastando, porque tem algum certo grau de dificuldade, então a gente que é um mote, né? Você desenvolve, você está trabalhando, e a pessoa te olha e fala assim, oxe, eu não posso ficar parado, vamos lá também, vamos junto, né? Aí você dá a mão para aquele que não está com tanta vontade, e isso é uma alegria, né? É uma alegria para todos, porque você faz o seu progresso, você já está lá na frente e ajuda quem está para trás, e você propicia essa pessoa ainda que está lá, presa do seu egoísmo e presa do seu orgulho, e ajuda ela a se desvencilhar dessas coisas. Então, quando a gente estiver devagar, pessoal, e acomodado, vamos lá para dentro e vamos ver onde que o nosso orgulho e o nosso egoísmo está fazendo que a gente fique parado. Não estamos estudando, não estamos trabalhando só no trabalho normal,
a gente vai para casa, senta na frente da TV, se esborracha lá, não tem ânimo para nada. Então vamos procurar, né? Isso não é normal, isso não é natural. A gente tem que... Aí é dor aqui, dor ali, né? Aí vai se entregando, né? Na hora que vê, já está no caminho da Avenida Saudade, né? O que tem no final da Avenida Saudade, gente? Toda cidade tem uma Avenida da Saudade. O que tem no final da Avenida da Saudade? Ninguém sabe? Um cemitério, gente. Então, quando eu falar para vocês que você está no caminho da Avenida da Saudade, você está indo para o cemitério, né? Estou esperando a hora de morrer, né? Então, não é nada disso, né? Ninguém está querendo pegar o caminho da Avenida da Saudade aí. Vamos lá, vamos correr para frente. Paulo, Oi. Semana passada nós estudamos a lei da sociedade, que você... O Paulo está gagá, né? Não, né? Isso é um Alzheimer discreto, hein, gente? Mas, na realidade, o que você está comentando, eu acho que só me permite fazer um comentário. Tudo isso que nós estamos falando aqui da lei do progresso, você vê que está muito intrínseco, está muito ligado à lei da sociedade. Né? Você comentou dos indígenas, né, que vivem isoladamente, dentro de uma sociedade muito, muito restrita, né, apenas dentro da sua própria tribo, quando nós crescemos, né, efetivamente, numa sociedade muito maior do que isso, do que um povoado tão pequeno. Né? E a lei essa marcha do progresso, ela está muito ligada a essa lei da sociedade. Se completam, né? Então, vamos lá, gente. Agora nós vamos entrar num detalhe bem dessa lei que é bem bacana. É a pergunta 780. Isso aí dá um pouco de confusão na nossa cabeça, tá? É bem legal isso aqui. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então, é o tema do nosso roteiro hoje, né? Progresso intelectual e progresso moral. Então, aqui ele chega nessa pergunta, né? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Quer dizer que quanto mais intelectualizado eu sou, a pergunta dele é essa, né? Quanto mais intelectualizado eu sou, mais moral eu tenho? Vamos ver o que os espíritos respondem? O progresso moral aí decorre deste. Então, quer dizer que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o que acontece aqui? Eu não consigo ter um progresso moral se eu não tiver um progresso intelectual. Olha que coisa interessante, né? Aí vocês vão falar assim, mas eu conheço gente que não tem o 4º ano primário e tem uma sabedoria imensa. Não tem 4º ano primário nessa encarnação, gente. Tá? Não vem com esse papinho aí que a pessoa, é lá da roça, um matutão lá, tem uma sabedoria, né? Ele fala cada coisa maravilhosa, ele tem um entendimento da vida absurdo, né? Ele já sabe coisas que vão acontecer lá antes da gente... É claro, aqui nessa existência, ele só tem o 4º ano primário, mas é um espírito altamente gabaritado. Então, não tem como a gente ter um progresso moral sem um progresso intelectual. Porque como é que nós vamos compreender as leis? Né? Como é que nós vamos tomar contato com tudo isso se a gente não tiver uma intelectualidade desenvolvida? Então, uma coisa eu construo em cima da outra. Elas podem andar afinadas? Podem. Mas, geralmente, o intelectual vai lá na frente e o moral vem meio ao tranco e barranco, né? Então, quando o espírito é mais antenado, né, ele consegue, com a sua intelectualidade, olhar para o planeta, enxergar a presença divina, ele já está, entendeu? Ele dá um salto, ele dá um pulo, né? Só lembrando de Paulo, né? A gente fala do apóstolo Paulo lá. Ele é hiper intelectualizado, né? Formado nas melhores universidades da época, lá de Corinto, né? Um conhecimento da lei absurdo com o Gamaliel, que era um senhor da lei lá, um hiper professor, né? Ele matava cristão, gente. Ele socava a faca em cristão e acabava com casa de cristão e perseguia cristão, né? Cadê a moral disso tudo, né? Ele não conseguia, né? Apesar de conhecer a divindade lá do Velho Testamento, ele não conseguia ligar isso ao amor, à compreensão, à compaixão. Diferente do Gamaliel, que era o professor dele, conseguia fazer esse tipo de ligação.
mas ele com toda aquela intelectualidade, é que eu falo que tudo tem fundamento os nossos problemas no orgulho e no egoísmo, hiper orgulhoso, né? Então ele não conseguia conceber, né, Jesus de forma nenhuma. Como que alguém ia complementar o que Moisés tinha trazido, né? Enquanto os outros senhores da lei mais sábios já conseguiam enxergar que o Cristo tinha sido anunciado, que ele veio cumprir isso e estava tudo escrito. E Paulo, conhecendo a mesma letra, perseguia o cristão ao invés de aceitar Jesus. Precisou do mestre lá e dar um cascudo na cabeça dele, né? Não foi assim que aconteceu, né? Quem quiser ver como aconteceu, leia o Paulo Estevão, mas ele tomou um cascudão, né? Para ele poder acordar, cair do cavalo, né? E todas as expressões poéticas aí, caiu do cavalo, né? Para ele poder começar a se colocar, usar toda aquela intelectualidade dele e avançar moralmente. Então existe essa possibilidade, é assim que acontece, né? Então a gente progride no intelecto, né? Só que a nossa arrogância vai junto, o nosso orgulho vai junto, aí ele vai tapando os nossos olhos, né? Que o que nos afasta do Criador é o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Então ele vai pondo tapões, né, na nossa consciência e vai nos afastando da lei, né? Mas é isso aí, a gente tem que aprender. Então é assim, gente, tem que estudar para compreender, para poder fazer o progresso moral. Ok? Então vamos lá. Aí o Kardec vem complementando, né? É bacana que o professor aqui não deixa faltar nada. Na 780, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Como? Né? Como será isso? Fazendo compreensível. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, à medida que a gente vai compreendendo o bem e o mal, a gente vai sabendo discernir. À medida que a gente faz esse discernimento, a gente, naturalmente, a gente vai tendo um outro caminho. Isso não é um negócio, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, gente. Comportamentos, tá? Então, você pode ter um comportamento de santinho e lá por dentro você não pensar nada daquilo que você faz. Então, aqui não é questão de comportamento, é questão de eu, é questão de você, de dentro para fora, compreender aquele bem e agir naquele bem porque você entende que aquilo é realmente o melhor, que aquilo você compreende a diferença do bem e do mal, e você age aquilo porque você já trouxe aquilo para dentro de você, não é um comportamento que você se força a ter e lá por dentro você está todo torto, né? Então, a gente é assim, tá? A gente acha que a gente adota um comportamento de bonzinho e depois lá por dentro a gente quer enforcar as pessoas. Então, vamos ser mais honestos para conosco mesmo e encarar as nossas dificuldades, né? As nossas invejas, os nossos ciúmes, os nossos orgulhos, a nossa arrogância, e nenhum de nós escapa disso, senão a gente não estava reencarnado aqui, né? Então, é esse conhecimento que vai nos trazer isso, né? Compreendendo o bem e o mal, então a gente vai fazendo as escolhas, que são naturais, essas escolhas. Você não consegue, né? Depois que você optou você conheceu aquilo está dentro de você, você já não consegue mais agir da outra forma, né? Então, antigamente você punha a pessoa para correr na hora que ela batia na sua casa pedindo alguma coisa. A partir do momento que você entende que você é um espírito imortal, que todos nós somos irmãos, que cada um tem a sua dificuldade, que nós estamos aqui em sociedade. Aí quando a pessoa bate na sua porta, você já não vê mais um pedinte. A gente começa a enxergar aquela pessoa como irmão. E a gente já não atende ela com cara feia, porque a gente é uma pessoa que nos incomoda. Não. A gente já consegue ter uma empatia com ela natural. E aquilo se torna, não é um comportamento para o vizinho ver. Aquilo você fica preocupado se você não for lá e pegar alguma coisa e levar para ela. E ainda perguntar, posso te ajudar com mais alguma coisa? Você vê como é que as coisas vão mudando, né? Que antes era um comportamento só para mostrar para o vizinho que a gente era bonzinho, e depois que a gente entende que todo esse mecanismo da criação, a gente já consegue se direcionar a esse irmão de uma outra forma verdadeira, né? Então é isso que esse conhecimento vai nos trazendo aos poucos, tá? Aqui ele faz uma pergunta, até que uma colega nossa colocou no grupo lá, sobre o aborto, né?
Na B. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Pois é, como é que é esses troços, né? Então, quer dizer, às vezes eu tenho um povo instruído, né? Um povo culto, e aí são os que cometem as maiores atrocidades. Aí a resposta dos espíritos. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, gente, é natural isso, né? Então é sempre assim, né? Não quer dizer que tem evoluído intelectualmente que o moral tá evoluído, né? Então é por isso que a gente precisa fazer o intelectual antes e o moral depois, né? Então, eles não acompanham. Então, justifica-se isso, né? Comete-se eutanásia em determinados países. Tem toda a intelectualidade da ciência, né? Mas as pessoas não aceitam a dor, ou não entendem a morte. Então, tem todo um caminho moral que tem que ser feito aí. Né? Entender os objetivos da reencarnação, mas aí, quando que vai acontecer isso? Né? Quando tiverem contato com esses conhecimentos. Aí vem uma pergunta bem legal aqui. 781. Gente, a hora que vocês quiserem interromper, fica à vontade. Tá? Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Então, alguém pode falar assim, não, agora não. 5G não, né? O Trump está falando para os chineses, não, 5G não, chinesado. Sou eu que tenho que fazer o 5G. Não está acontecendo isso agora? Né? O país mais poderoso do mundo não quer deixar o outro subpoderoso desenvolver uma tecnologia porque ele acha que não, né? Aí a resposta dos espíritos, não, mas tem às vezes o de embaraçá-lo, né? Então ele segurar o progresso, ele não vai segurar, mas ele pode atrasar, né? Ok? Não segura, mas atrasa. A gente pode, analisando a história, ver um monte de situações dessa, né? Então, se a gente pegar a China mesmo, quanto tempo a China não ficou parada, gente? Com um sujeito lá, um grupo de sujeitos, segurando a evolução daquele país. Pela força, pela imposição, pela truculência, né? Durou, sei lá, durou 30 anos, 40 anos. A partir do momento que aquilo caiu, passou, né? Agora o país está se desenvolvendo de vento em popa, né? Então não tem como segurar isso. Aí vem a pergunta A. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer a humanidade retrograde? Aí vem uma resposta que a gente tem que saber interpretar. Pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Quando ele fala Deus castigará, a gente tem que entender muito bem, gente, que não é o pai com a chibatinha lá batendo nas costas do filho, né? É uma lei divina ou natural, que é uma lei de progresso. Se ele está interferindo e embaraçando essa lei, ele vai sofrer as consequências desse embaraço. E é um castigo para ele, por quê? Porque ele vai ver que tudo que ele está tentando fazer é como segurar uma barragem que está vindo com a água para cima de você. Ele vai segurar por um tempo, depois ela vai te levar. Porque é assim que a lei funciona. Né? Então, o castigo, na verdade, é isso, o orgulho, né? Aquilo tudo vai ferir a pessoa, né? Mas não que seja não um castigo do jeito, ou a punição, o castigo do jeito que a gente traz, né? Desse conhecimento religioso que a gente vem a encarnações tendo esse tipo de castigo, né? Que o pai castiga, dá a impressão que a uns ele beneficia e que a outros ele castiga. Não, é uma lei natural. Aí vem um comentário de Kardec para fechar a questão. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não
está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas, mas leis mal feitas. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Gente, o que a gente vê hoje na nossa lei humana é que os fortes prejudicam os fracos, né? Então a lei tem todo um monte de coisas engendradas por ela mesma, né? Egoisticamente desenhadas para que possam manter os fortes no poder, né? Então a gente percebe isso nas nossas legislações, né? Se você tiver um pouquinho, né, de prestar atenção mesmo, né? Aquela brincadeira que o pessoal fala que rico não vai preso e pobre vai, né? Você é uma forma assim, né, de comprovar que algumas coisas são feitas para perdurar o poder dos fortes, né? Mas isso tudo vai cair, com o tempo isso vai caindo, porque não tem jeito, o progresso vai fazer com que essas leis sejam reformadas. Eu acredito que aqui a gente já esgotou essa parte aqui, tá? Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Paulo, Oi. eu estou pensando aqui Pode falar. na situação da Coreia do Norte, que tem aquele maluco lá que faz todo mundo viver como se fosse 60, 70 anos atrás, né? E não pode ter tecnologia, e ele determina que nomes as bebês vão ter e que corte de cabelo as pessoas vão ter. É uma arrogância tão gigante que ele exerce, e todo um país está subjugado a isso, tá, claro, deve estar na evolução deles, deve estar no caminho programado deles e tudo mais, passar por isso. Mas um homem desses, ele vai ter o quê? Seu acerto no pós-vida, digamos, e aí para um país, você vê a Coreia do Sul, que era 30, 40 anos atrás, e o que é hoje, né? Eu acho que isso desperta um desejo tão grande de progresso, assim que um homem desses é deposto, assim que um regime desses acaba, que acaba sendo um impulso para que todo mundo acelere e vem a galope daí, né? O que os outros países vão fazendo com a homeopatia, eles vêm com um antibiótico fortíssimo, assim, para a cura vir bem rápido, né? Acaba sendo uma evolução coletiva daí, para quem fica, quem pode viver isso. Com certeza. E assim a gente tem N exemplos, né? Se a gente pegar cada país aí, gente, a gente vai encontrar isso, né? Tá? É bacana de ver quando isso acontece, né? Você vai perceber, vai durar o quê? 30, 40, 50 anos? O que é isso, né? No progresso da humanidade? Não é nada, né? É um período que aqueles espíritos que estavam ali tiveram que passar por isso, né? Desenvolveram, sim, muitas outras habilidades lá de convivência social para poder tolerar uma situação dessa. Porque isso é um desenvolvimento espiritual também, né? Então, quando você está cerceado de algumas coisas por imposição, o seu orgulho fica, né? Trabalha o orgulho, você aprende a negociar mais. Então, assim, gente, é sempre aprendizado, né? É sempre aprendizado. Isso, com certeza, as coisas vão tomar outros caminhos. Assim a gente viu em N países, né? Quem estudou um pouquinho da história aí, viu o que foi quando caiu a cortina de ferro, né? A Europa lá, que era dividida entre comunista e socialista e capitalista. Imagine o esforço do povo alemão lá em receber metade do país todo estragado, né? Só tem um comentário no Netflix aí esses dias, até que eu quero assistir lá, que conta um pouquinho dessa história lá política
Que aí o país teve que receber o outro, são irmãos de nascimento, né, que estavam separados por uma contingência política, né, por algum tempo, e tiveram que se dar as mãos uns aos outros. Olha que experiência é essa, que riqueza que é isso, né, de um país para o outro, né? Então, isso só vem, Deus vai nos educando, né, e a gente vai caminhando com certeza, né? Ok? Aí vai cair um pouquinho nessa pergunta aqui agora que eu vou ler, tá? Na 783 aqui, ó. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Então vou repetir a pergunta, 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Aí a resposta dos espíritos. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, então tem uma programação, viu, gente? Tem uma programação espiritual para o nosso orbe. Então, quanto devera, Deus o sujeita de tempos a um abalo físico e moral que o transforma. Então, tem uma programação. Nosso planeta tem um cronograma, tem um plano de negócio, está tudo organizado, o nosso progresso. Se aquilo começa a travar, então vem os saculejões, né? Então você pode perceber, né? Que a cada 100 anos está vindo uma pandemia aí que vai sacudindo o planeta, né? Então os caras estão se achando lá, com toda a sua tecnologia. Eu vou pôr cada um dentro de fora. Aí vem o vírus e muda a ordem que a gente estava acostumado. Porque tem uma programação. Vocês já ouviram falar que lá debaixo da Califórnia tem uma falha lá, falha de Santo Andréas lá? Que, gente, daqui uns dias aquilo tudo pode sumir. A gente não sabe quando. E hoje toda a parte tecnológica dos Estados Unidos está ali naquele lugar, né? Não estou falando que vai sumir, não. Aí se sumir, vocês vão falar assim, olha, o Paulo estava com premonição, né? Mas, assim, tem diversos lugares do planeta que estão sujeitos a cataclismos, né? O planeta ainda está lá se acomodando com placa e tudo mais, né? A gente não sabe a programação do plano espiritual, né? Mas a gente já aprendeu que a gente não precisa dar tanta preocupação em relação a isso, né? Então, aqui está falando, né? Aí o Kardec faz um comentário. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Gente, mulheres, né? Quantos por cento no nosso grupo é de mulheres? Vamos falar? 70? Eu acho que dá 70, né? Até que tem bastante homem esse ano aqui, né? Mas geralmente o grupo é 80% das mulheres, né? Quanto tempo as mulheres não foram subjugadas, né? Sofreram na mão da sociedade, né? Patriarcal. Há pouco tempo atrás não votava, né? Pouquíssimo tempo atrás, né? Então essas transformações morais foram e as mulheres sempre conduziram as famílias, né? Formaram os homens, cuidaram dos homens, né? Quer dizer, essa transformação foi acontecendo e de repente irrompeu. Hoje é inadmissível você falar qualquer coisa que faça alguma restrição em relação às mulheres, né? É impossível isso, né? Ninguém admite. Tem diferença de salário? Ainda tem diferença, sim. Mulher trabalha o dobro do homem, ainda trabalha o dobro do homem. O homem ainda não conseguiu assumir meio a meio as funções, né? É uma coisa cultural também, está aprendendo, né? Com certeza a minha geração é diferente da geração. Eu vejo aí o meu genro cuidando da casa muito melhor do que eu cuido, né? Cozinhando para minhas filhas, eu acho maravilhoso aquilo. Eu só sei fazer macarrão, né? Mas
vai mudar as culturas, né? Os homens estão assumindo as coisas que eram só para as mulheres, isso é uma avalanche, não tem mais retrocesso isso, né? Então, oportunidades iguais, funções que elas desempenham bem melhor do que os homens. Então, gente, é só chegar no governo, né? Então, você olha o governo da Alemanha com a Angela Merkel lá, que coisa, né? Você vê um discurso daquela mulher, você fica assim, boquiaberto, né? Com a lucidez, com a inteligência, com a capacidade de organizar as coisas, né? E logo, né, com certeza, a humanidade vai ter mais mulheres no poder aí dos países para que as coisas sejam mais sensatas, mais humanas, né? Isso é natural, é da força da natureza, né? Então, e a mulherada está tendo que conciliar a maternidade com tudo isso, né? Então, é uma experiência maravilhosa, né? Que aí os pais também já estão assumindo coisas que eles não faziam, que achavam que moralmente não era para cuidar das crianças. Então, isso é uma coisa que a gente está vendo agora que é sensacional, né? A gente está podendo ver isso, né? Não deixam de sofrer a discriminação e tudo que já sofreram, né? Então, essa é a lei do progresso, não tem como segurar. Agora vem a 785, que horas são? 9:02. Então, tá claro até agora, gente? É bacana, eu só vou ler o último parágrafo dessa resposta, dessa consideração do Kardec, tá? Que é bacana porque é o que a gente está vendo agora, tá? Isso aqui, gente, é muito atual esse negócio aqui. Meu pai do céu. Nessas comoções, né? Quando o homem está travado e as coisas começam se não a desordem e a confusão. Aquele, porém, que é pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Se a procela, a tempestade que saneia a atmosfera, são a procela, a tempestade que saneia a atmosfera, depois de já terem gritado violentamente. Então, todo esse estado de hoje que a gente vê o mundo, né? Tem muita discórdia, ainda tem muito sofrimento, ainda os países que têm muito dinheiro ainda manipulam esse dinheiro em detrimento dos que necessitam de socorro. A gente vai olhando assim, criminalidade, a gente fala, nossa, meu Deus, que bagunça é isso, né? Não, isso aí são transformações que estão acontecendo que visam uma evolução moral próxima, tá? E aí a 784 é aquela pergunta que todo mundo faz. Ó. Bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Os espíritos são categóricos. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, grava bem isso, gente. Então, quando você vê o mal indo ao excesso, é que se a gente não descer no fundo do poço, a coisa não vira. Tá? A coisa não vira. Né? Então, quando a gente vê as coisas indo lá para o buraco, mas buraco fundo e feio, é que ela vai começar a melhorar. Que aí vai causar o choque necessário para que ele não seja mais aceitável. Né? Enquanto isso não acontecer, a gente ainda na nossa letargia espiritual, a gente não faz a transformação que nos é cabida, né? Tudo bem? Então o homem não caminha recurso, tá? A humanidade não está perdida, e esse discurso é de quem não compreende as leis divinas. Então por isso que é interessante, a gente não é alegre porque é bobo, a gente é alegre porque a gente compreende. A gente levanta feliz no dia de poder ter uma encarnação igual a gente está tendo e oportunidade de melhorar, porque a gente compreende isso. Então a gente não é bobo alegre, a gente é alegre que compreende, né? Ah, mas o mundo está caindo e o pessoal vem com discurso derrotista, discurso que as coisas não estão dando certo, é porque não compreende, né? E a gente já compreende que está num caminho sim de melhoria.
Agora vem a pergunta que vai... não é uma bordoada, na verdade, mas é uma reflexão profunda, né? Que a gente não, às vezes, não aceita. Às vezes não, a gente não aceita, tá? Porque se a gente aceitasse, a gente já estava melhorzinho. Qual o maior obstáculo ao progresso? Qual o maior obstáculo ao progresso? Aí vem a resposta. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além do que o gozo dos bens terrenos propicia, uma felicidade existe maior, infinitamente mais duradoura. Então, mesmo que a gente pense, né, que as coisas materiais possam nos trazer algum tipo de felicidade, aos poucos a gente vai compreendendo que a felicidade real só existe nos bens do espírito, que é o nosso relacionamento e o amor que a gente tem para com os nossos irmãos. E tudo que a gente puder empreender para descobrir o quão orgulhoso e o quão egoísta a gente é isso que vai nos tornar, vai nos transformar. Então, enquanto a gente ficar... É claro que é muito importante domar as más inclinações. Então, reconhece-se o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então, quando eu falo em domar má inclinação, é não deixar que essa má inclinação fira a todo mundo que está ao nosso lado. É domar. Mas não é negar essa má inclinação que vai nos fazer transformar moralmente. Eu só vou conseguir me transformar moralmente se eu conseguir reconhecer e aceitar o quão egoísta eu sou, o quão orgulhoso eu sou. À medida que eu aceito isso, eu vou procurando lá na minha profundeza o que me leva a esse orgulho e esse egoísmo. E aí eu vou domando a minha má inclinação, né? Ela está lá, ela está pungente, só que ela não está ferindo tanta gente quanto ela feria antigamente. Mas ela ainda está lá, a minha raiva, a minha inveja, o meu orgulho, a minha arrogância. Mas à medida que eu vou olhando para dentro de mim, conhecendo o tamanho do meu egoísmo, o tamanho do meu orgulho, naturalmente eu vou me educando moralmente para que isso desapareça de dentro de mim, porque não é da minha essência. A nossa essência não é essa. É o nosso egoísmo, nosso ego adoentado é que nos colocou nessa situação. Nosso apego, a nossa vontade de ser Deus. Né? A nossa vontade de coordenar tudo e fazer com que tudo seja do nosso jeito. Então ele sempre fala assim, o nosso progresso só não é maior porque a gente está preso no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Então é a reflexão, né? Por que eu não estou progredindo? Né? O que eu não estou fazendo? O que eu estou fazendo que eu não deveria fazer? Né? O que está me impedindo, né, de caminhar para uma direção de desenvolvimento? Né? Por que eu não aprendo nada? Por que eu não... mas eu não escuto as pessoas, né? Às vezes a gente não aprende nada porque o orgulho é tão grande que você não consegue ouvir ninguém, né? Tem um bando de gente no seu ouvido te falando alguma coisa para você mudar, para você melhorar, e a gente é tão orgulhoso que não consegue, né, escutar aquilo. Ou se escuta e fala, imagina, se eu estivesse na minha pele, faria a mesma coisa que eu faço. Né? E a gente é cheio de desculpa. Né? Então é isso. Né? Se a gente está travado, gente, vamos procurar, né? Dentro do nosso orgulho e do nosso egoísmo, né? Por que a gente está nessa situação? Tudo bem? Está numa falação hoje, né? Minha garganta está até doendo. Estou gritando aqui. Acho que o pessoal aqui em casa está escutando tudo aqui. Meu pai do céu. Bom, só para a gente concluir, deixa eu ver aqui.
É isso aí, gente. Vamos lá, tá ótimo aqui. Vamos pegar um outro livro. Então já terminamos aqui, o Marco vai continuar lá. Tem uma parte de povos degenerados que nós não vamos estudar agora. Quem quiser ler aí, fique à vontade. Acho que é muito importante vocês estudarem além, porque isso aqui, gente, esse nosso encontro, esse formato vai mudar o ano que vem, viu? Tá? Então, quem quiser fazer o ERG de novo ano que vem, vai ser tudo diferente, né? A gente quer fazer com que vocês participem mais e não fiquem tendo a visão da doutrina espírita pelo Paulo, pelo Marco, mas por vocês mesmos, tá? A gente faz um esforço danado aqui para não estragar o que está escrito aqui, né, Marco? Mas vocês é que tem que estudar, não adianta. A lente de vocês é que vai ter que ler isso aqui. A gente está aqui para tentar dar uma clareadinha para vocês ficarem animados a estudar, né? Então tem a parte da civilização, fala um pouquinho dela, eu não vou entrar nisso não. Aí o Marco, na semana que vem, vai falar do progresso da legislação humana, né? Então aqui no Livro dos Espíritos nós vamos parar. Agora nós vamos lá para a gente concluir o nosso estudo. Tem uma parte bacana, quem não conhece o livro O Consolador do Emmanuel, eu recomendo vocês terem ele, o e-book ou comprar, tá? Então aqui tem um item que chama intelectualismo, que está lá no capítulo... começa na pergunta 204. O livro Consolador é de perguntas e respostas também, tá? Só que quem responde é o Emmanuel. Então as perguntas são bem bacanas e tem algumas tiradas aqui bem interessantes. A 204, tá? Ele pergunta assim: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Né? Então nós já estudamos que não tem como ser diferente, tá? Então essa pergunta só vem auxiliar o Emmanuel, levantar a bola para o Emmanuel chutar na direção do gol que Kardec já desenhou para nós. Então, toda a filosofia espírita está no Kardec, né? O resto tudo vem complementar, fortalecer os ensinamentos que lá estão. Então, a gente acabou de estudar, a gente já responderia que não, o progresso intelectual, ele tem que propiciar o progresso moral, né? Então, não tem como ter progresso moral sem ter o intelectual. Então, a resposta do Emmanuel é poética, tá? Ele põe assim: o sentimento, que é a moral, e essa aqui é a moral que estou colocando, tá? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. É a visão poética, né? Então é um anjo que tem duas asas, uma asa é da sabedoria e outra asa é do sentimento. Então a gente só consegue atingir a divindade se a gente tiver essas duas asas batendo em harmonia. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justos, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então aqui, olha que bacana, né? O progresso intelectual é importante, mas o núcleo mais importante das energias evolutivas estão concentrados na educação moral. Então aí tem a proporção, né? Então tem que ter intelectual para poder compreender o moral, mas quem é o mote, quem é o grande fator de evolução nossa em direção ao Pai é a moral. Então, por isso que a gente, a partir do momento que a gente tem um intelectual básico, a gente tem que investir nesse aprimoramento moral. Então, por isso que é importante a gente devorar toda a codificação, a gente estudar os livros psicografados pelo Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, né? Ir na série de Joana de Ângeles, e vamos lá. Vamos estudando intelectualmente, vamos compreendendo mais, e essa moral vai vir assim, vai nos clarear assim absurdamente, né? Agora vem uma paulada, tá? Vou ler um negócio bem bacana para vocês aqui. Quem tiver o livro, né? 205.
Podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? Aí se segurem na cadeira agora, tá? Perguntaram para o Emmanuel, né? Qual que é a nossa extensão da nossa capacidade intelectual? A capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida, em face dos elevados poderes da personalidade espiritual independente dos laços da matéria. Os elos da reencarnação fazem o papel do quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos a que chamais de subconsciência. Quer dizer que o veículo físico nos tolhe absurdamente. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado depois de houver cumprido a prova ou a missão exigidas pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina. Então, quando a gente volta para o plano espiritual, a gente vai retomando essa consciência. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem a sua origem na sua própria situação, caracterizada pelas necessidades de provas amargas. Então, como a gente ainda tem que espiar muito em determinadas coisas, a gente também não precisa ter uma capacidade intelectual tão avançada para isso. Agora ele vem falar do cérebro. O cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente, onde o espírito em queda tem de valorizar as suas realizações de trabalho. Então, gente, é enxada para a gente capinar, tá? A gente aqui vem para ralar. Se alguém tem alguma dúvida disso, então, desculpa, eu estou quebrando a ilusão de vocês hoje. A gente veio aqui para ralar. A gente veio para se esforçar absurdamente. Porque o nosso veículo aqui, ele é limitado, né? E se a gente não cuidar direitinho dele, ele dá problema, né? Então, é o tipo de experiência que a gente precisa ter. Então, não nos desanimemos diante da dificuldade. Vamos enfrentar isso. Imaginai a caixa craniana, onde se acomodam células microscópicas inteiramente preocupadas com a sua sede de oxigênio, sem dispensarem por 1 milésimo de segundo a corrente do sangue que as irriga, a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de 100 milésimos de milímetro, e tereis assim uma ideia exata da pobreza da máquina pensante de que dispõe o sábio da terra, para suas orgulhosas deduções, verificando que, por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao homem do mundo a sua posição de humildade, de modo que, em todas as condições, possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. Eita. É nóis, gente. Acho que não vou nem continuar aqui. Então, assim, né, a gente é limitado, né? Então, vamos... quando a gente se achar muito, a gente lembrar dessas coisas que o Emmanuel nos fala, né? Fala assim, gente, cuida do coração, né? Cuida de tratar bem o irmão, cuida de ver por que você agride as pessoas, cuida de entender por que você tem raiva das coisas, cuida de entender por que alguém, quando aponta um defeito seu, você vira uma fera, você se desequilibra, né? Porque não é normal isso dentro da lei natural, né? Porque a nossa tendência é colocar a culpa no outro que veio nos cutucar, né? E não que a gente estava com orgulho tão alto que a gente não sabe aceitar uma crítica, né? Às vezes, é igual o Chico falava, né? Se me criticarem, se for verdade, melhor para mim, né? Que estava me mostrando uma coisa que eu não estava vendo. E se for mentira, é mentira, gente. Por que eu vou ligar para mentira, né? Então, às vezes, a gente perde o equilíbrio por conta de uma crítica, né? Por conta de uma palavra atravessada. Então, aí a gente vai vendo a fragilidade do nosso estado emocional, né? Então, a gente tem que trabalhar isso, não dá para evoluir assim, né? Agora, aí... vocês leram Paulo Estevam? Né? Então, quem não leu Paulo Estevam, eu vou dar um spoiler, né? Não tem como fazer diferente, né? Aí tem uma cena do Estevão, que ele vai no Sinédrio lá, e ele faz um discurso, né? E
E o Paulo de Tarso está lá na plateia escutando o discurso dele, e o discurso é tão potente, é tão forte em relação a... O que o Estevão, gente, ele era um judeu profundo conhecedor da lei, formado pela mãe dele. Ele não foi formado no Sinédrio, que o Sinédrio era uma escola de senhores da lei, né? E o Estevão era um matuto, o Estevão era uma pessoa comum, né? Só que a mãe dele era um espírito muito elevado, que formou ele nas leis, na lei mosaica, como ela tem que ser. Tanto que Estevão, quando teve contato com Jesus, ele se converteu ao cristianismo imediatamente. Então, ele, conhecendo profundamente toda a lei, ele já assimilou aquilo, porque ele já sabia que Jesus já tinha sido anunciado, né? E aí ele caiu lá no Sinédrio, que prenderam ele lá na Casa do Caminho e levaram ele, porque eles tinham escutado lá, e é muito spoiler, nem estou contando muito do livro, mas vocês vão ler lá. Aí levaram ele preso, ele foi lá para o Sinédrio e começaram a interrogar ele, porque que ele falava aquilo. Ele foi explicando aquilo, gente, baseado na lei mosaica. Imagina o desespero do pessoal do Sinédrio, né? Que a cada coisa que eles queriam contestar de Jesus, ele esfregava na lei mosaica aquilo que o mestre já estava fundamentado. Porque Jesus veio cumprir a lei, ele não veio derrogar a lei mosaica. Então imagina o quão ele feriu o orgulho daqueles senhores da lei que não aceitavam Jesus, né? Aí chegou uma hora que Paulo perdeu tanto a razão, que o Paulo foi lá e bateu no rosto de Estevão. Imagine vocês isso, uma discussão de alto nível, imagine vocês na diretoria da empresa de vocês, os dois diretores conversando e discutindo, de repente um não aceita o outro e dá uma paulada na cara do outro, né? Imagine que situação, foi isso que aconteceu, né? O Estevão tomou um tapão na cara e correu uma lágrima dele, né? E aí lá ele descreve que aquela lágrima foi uma vergonha que ele sentiu de ter tomado aquele tapa, aquilo feriu o orgulho dele. Com todo o conhecimento que ele tinha, aquilo feriu o orgulho dele. Então, apesar de todo o conhecimento, ainda restava nele um orgulho, né? E aquela reação dele foi chorar. Mas ele chorou porque o orgulho dele foi ferido, né? E a gente lembra aí do Cristo, né? O Espírito puro, sendo sacrificado com coroa de espinho, né? Teve aquela cena lá do soldado que bateu no rosto de Jesus, né? O soldado bateu no rosto de Jesus e Jesus falou assim: se eu falo a verdade, por que me bates? Jesus não chorou, porque não existe mais orgulho dentro do coração do mestre. E aí o soldado bateu no rosto dele, ele falou assim: se eu estou falando a verdade, por que me bates? Olha, né? Assim, mas meu Deus, né? Como é que hoje qualquer agressão que a gente sofre, a gente chora por quê? Do nosso orgulho ferido. Então é esse grau de entendimento, né? Você tem o seu grau de entendimento, a gente tem que lutar mesmo contra essa parte desse orgulho e desse egoísmo que nos afeta, né? E ir trabalhando isso, gente, devagarzinho, com persistência, também não querendo que as coisas se transformem da hora para outra, que não vão acontecer, né? Então a lei do progresso, ela é constante e ela é paulatina, e ela vai, à medida que a gente vai se envolvendo nela e se preocupando com esse progresso, a gente vai melhorar sim, mas a gente tem que ter a paciência para conosco mesmo, porque senão a gente não vai conseguir caminhar, nós vamos travar na culpa, vamos travar nessa culpa que não nos faz deixar andar para frente, né? Então vamos encarar, vamos cavucar, vamos procurar as razões e melhorar um pouquinho de cada vez, né? Mas o importante é a gente não parar de forma nenhuma, né? É acompanhar essa lei do progresso, né? Vamos no nosso ritmo. Então, se algumas propostas nos forem feitas de trabalho, de mudança, vamos encarar, né? Vamos analisar, vamos fazer a nossa vida girar. Se alguma coisa está emperrada, vamos olhar para dentro, ver o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o que nos está atrapalhando. E vamos tirando isso aos pouquinhos. E à medida que a gente faz esse movimento, a divindade toda está conspirando a nosso favor. Olha que bacana, porque o parceiro que a gente tem é muito bom, né? Então, qualquer esforço mínimo que a gente faça, ele nos dá 1 milhão
de oportunidades e de energia para que a gente possa continuar nessa curva de progresso ascensional que a gente está fadado, né? Nós estamos fadados a progredir. Ok? Então vamos lá, vamos pensar no que as coisas estão acontecendo aí. Isso vai nos trazer um certo conforto. E toda dificuldade, aí a gente vai começar a encarar de o quê? A dificuldade é uma oportunidade de progresso, né? Então, se está difícil o negócio, é porque eu tenho que melhorar nisso. E é uma chance que eu estou tendo de arrumar alguma forma diferente de fazer a coisa para poder sair dessa situação. Que a partir do momento que a gente consegue encarar assim, a gente vai sendo uma pessoa mais positiva, né? Aí a gente vai parar de reclamar aos pouquinhos, e de uma hora para outra a gente está querendo confusão no sentido de melhorar. Ah, tá muito quieto agora, eu já venci tanta coisa, né? Vamos ver se tem mais coisa aí para eu fazer? A gente vai chegar lá, tá? Mas não fiquem assim preocupados, né? Vamos continuar nesse esquema de estudar, nos esclarecer e pondo a mão na massa à medida que a gente vai conseguindo desenvolver. Tudo bem, pessoal? Acabou o nosso tempo. E o estudo não acaba, né? Algum comentário rápido? Não? Então tá bom. Vocês não estão usando lá o WhatsApp, né? Me desculpem se às vezes a gente responde demorado as coisas lá, mas a gente vai tentar montar alguns grupos de estudo lá pelo Google Classroom. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa nossa interação durante a semana aí, para a gente poder se ajudar mais, né? Porque o nosso grupo não é pequeno, hein, gente? Ó, nós estamos em 18 agora. Para grupos de estudo desse nível aqui, é bastante gente. Então, não dá para escutar todo mundo, né? Vocês não me deixam ver a carinha de todos vocês aí, mas espero que estejam bem felizes, quem está atrás das letrinhas, né? Estou confiante nisso. E aí a gente, aos poucos, vai melhorar essa interação para que a gente possa trocar mais experiências. Tá bom? Marco, você faz a prece para nós, por favor? Claro, Paulo, faço sim. Diante de mais um grande aprendizado, né?